Olá, olá, muito bom dia novamente para você que está com a gente. Muito obrigado por estar acompanhando a programação da 106.3, Rádio Fema FM. Está rolando a partir de agora, aqui na nossa estação, o programa Faculdades em Foco. Esse momento especial, semanalmente, nós estamos aqui evidenciando os conteúdos relativos às faculdades integradas Machado de Assis, alinhado sempre, conteúdo alinhado com as principais demandas, urgências do mercado, enfim, os acontecimentos. E hoje, conforme o nosso tema proposto, divulgado, então a gente vai falar sobre o falso negativo em DNA de paternidade. É isso. E o direito, claro, em defesa das vítimas desses acontecidos. E para falar sobre esse tema, a gente recebe com muito carinho a nossa convidada Vanessa Pison. Bem-vinda à nossa emissora, Vanessa. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Joinha, Vanessa. Eu quero primeiramente agradecer, a tua disponibilidade de estar com a gente nesta manhã de terça-feira, dia 10 de setembro. E eu sempre reforço assim, as pessoas, nossos convidados, reforço o nosso agradecimento, porque tu tá dispondo aqui pra gente, se dispondo a contribuir com o nosso conteúdo, dedicando o que tu tem de mais valioso, que é o tempo. Então, muito obrigada mesmo por estar com a gente. E eu quero, então, te deixar bem à vontade, primeiramente, para você se apresentar. Falar um pouquinho sobre você, sobre a tua caminhada profissional, a tua passagem, então, pelas faculdades FEMA. Você é a nossa egressa do curso de Direito. Então, fica à vontade para compartilhar essas informações com o nosso público. Bom dia. Primeiramente, então, eu agradeço a oportunidade, agradeço o tempo de vocês e a oportunidade de poder falar desse assunto que me é tão valioso e que perfaz o meu dia a dia, né? Uhum. Então, eu me chamo Vanessa Pison, eu sou egressa do curso de Direito, eu me formei em 2019, em agosto de 2019, na FEMA. Sim. Eu... Primeiramente, sou graduada e pós-graduada em letras, trabalhei um tempo no magistério e depois eu escolhi, vou fazer a faculdade de Direito, né? Uhum. Na verdade, fazer Direito sempre foi um sonho para mim, então eu realizei esse sonho, né? E quando eu saí da graduação, meu intuito era prestar concurso, como a maioria dos estudantes, né? Uhum. E Vanessa, só uma coisinha sem querer te interromper, já interrompendo. O pedestal fica melhor pra ti, tu acha? Senão tu coloca um pouquinho mais próximo, porque a minha captação aqui não tá muito boa. Mas então, não pode ser mais perto. Um pouquinho mais próximo. Não estou muito familiarizada com o microfone, né? Sim, agora melhor. Se colocar um pouquinho mais próximo, daí eu consigo captar aqui, ó. Então, eu me formei em 2019 e aí veio a pandemia, enfim. E aí começaram a surgir algumas demandas, né? E aí eu brinco, né? Eu não queria o direito de família, eu achava um absurdo aquelas aulas de direito de família, assim. Ai, nossa, é muito complexo isso. Uhum. E o direito de família acabou me escolhendo, né? Eu digo que ele me escolheu. Então, eu passei a advogar em várias demandas envolvendo família, guarda, né? E aí eu comecei a trabalhar com casos de DNA. Eu trabalho em parceria, na verdade. Quando a gente fala em DNA, é um assunto bastante complexo, não é simples. Os juristas, advogados, enfim, estão acostumados a ver aquele exame, positivo, negativo, tá tudo certo, acabou, é por aí, né? Nós temos uma cultura da sacralização do DNA. Então, quando dentro de processo, ou mesmo extrajudicialmente, vem um DNA, aí é aquilo ali, ponto. Eu sempre utilizo esse exemplo. Você vai fazer um exame, o exame acusa que você está com uma doença grave, com câncer grave. Uhum. O que as pessoas fazem? Repetem o exame? E por que não o DNA? É o que acontece, o DNA, se vier um negativo, a mãe, principalmente, né? Ou o filho, né? Passa a sofrer o quê? Que a gente né? A gente, inclusive, cunhamos um termo para isso. Como é que é? Violência sociogenética, que é uma mistura de todas as violências causadas por essa questão genética. Inclusive, nós cunhamos um termo com relação a isso, né? Eu e meus colegas, Dr. Eduardo Paradella e Dr. André Smarra, que são peritos forenses. Dr. André Smarra também é advogado, eles são do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, nós trabalhamos juntos nessas demandas, né? Porque exige um olhar totalmente técnico desse exame. Exige verificar como é que esse exame foi feito, tanto no extrajudicial quanto no judicial. E os exames extrajudiciais, eles jogam para dentro do processo e ele tem um peso de muitos processos que eu já vi
dele decidir o processo, e a gente tem que recorrer para o tribunal para poder ter direito, aquele direito fundamental, constitucional, do devido processo legal, não é respeitado. Simplesmente porque é o DNA, porque é sacralizado. Mas DNA é feito por seres humanos. E nós, seres humanos, todos nós somos passíveis de erro. Pode acontecer um problema na máquina, pode acontecer um problema na amostra. Então, assim, é um assunto bastante delicado. E essa cultura, né, da violência, a mulher sofre toda essa violência, a criança sofre toda essa violência, que é algo que não existe remediar depois. Então, precisa É muito desse difícil olhar. de reparar isso, né? Todo o dano que é causado quando há esse tipo de erro no DNA. Vanessa, eu gostaria que tu falasse pra gente, se possível, assim, ó, os casos mais recentes, né? E de que forma a sociedade pode estar atenta a isso e contribuir para mudar essa realidade. Eu tenho 3 casos de erro comprovado e mais ou menos uns 10 casos em andamento a nível de Brasil, né? Então, e cada caso, ele é peculiar. Esse caso que foi noticiado é um caso que aconteceu em Salvador, de uma mãe de gêmeos, na qual o pai, ele pega um dos filhos e vai até o laboratório e faz um exame. E esse exame veio negativo, somente entre o pai e o filho. Aí nós já temos um problema. Vou entrar um pouquinho na área técnica, né? Então, você analisar alelos de pai e de filho, você vai ter que ver qual alelo da criança que veio da mãe. O ideal é ter a mãe junto. Todavia, nós não temos uma regulamentação. Os laboratórios vão fazendo as coisas conforme eles acham que deve fazer. Conforme é mais lucrativo. Então, nós não temos nada que balize isso. O pai pode sim pegar o filho lá e fazer. Mas aconteceu o quê? Aconteceu que o exame veio errado, o pai pegou esse exame, literalmente esfregou na cara da mãe, tirou a mãe de casa, diante de todo esse exame. As crianças estão sem pensão definida até hoje, as crianças têm 5 anos, as crianças tinham 1 ano. Então, o judiciário é muito lento, né, nessa questão. Não temos uma pensão definida ainda, estamos em liminar, conseguimos reaver a liminar agora em março desse ano. Porque, inclusive, o pagamento da pensão, o pai parou de pagar a pensão, mesmo sendo pai registral, que não poderia, diante desse DNA. Ele leva para o processo esse DNA extrajudicial, unilateral, e isso tem crédito pelo judiciário. É acatado. É acatado. E aí, até se comprovar, até fazer o caminho de volta, né? Aí, aqui nesse caso, a gente nomeou assistente técnico, não foi aceito assistente técnico. Todavia, nesse caso, na Bahia, existe um laboratório credenciado, que fez licitação, um laboratório que não terceiriza, um laboratório, em tese, que presta um serviço sério. Fez o exame, veio positivo. Aí o pai, não contente, para protelar o processo, mas ele queria uma contraprova. Teve a contraprova. Confirmou-se que os 2 filhos gêmeos, 2 crianças gêmeas, são filhas desse pai. E hoje se busca um pouco dessa... Tentar... Como é que é? Reparar um pouquinho esse dano. Mas é um dano irreversível. As crianças não têm convivência com a família paterna, não convivem mais com o pai. Ela, a minha cliente, né? Sofre preconceito, todos os tipos de preconceito, né? Inclusive, Maria da Penha, inclusive na rua, ela é chamada até hoje de adúltera. As pessoas ligavam para ela e perguntavam quem é o pai. Ela era fazia parte de uma organização religiosa da família, né? Então, é uma coisa que, assim, é um dano que jamais vai ser revertido. Todo o dinheiro do mundo não vai devolver a infância dessas crianças. São crianças que sequer participaram de festas de aniversários porque eram filhos da adúltera. Causados pelo quê? Por um exame de DNA errado, feito de maneira errada, que não há um regramento no ordenamento jurídico. A minha luta é para que haja um regramento a nível de Brasil, porque cada tribunal que eu trabalho, o regramento é diferente. Tem tribunais que sequer têm laboratório credenciado, né? Então, tem juízes que aceitam o exame extrajudicial, ele já vai ali, pega aquele extrajudicial feito de qualquer maneira, né? Então, é um caminho muito árduo e muito longo a se trilhar com relação a essa regulamentação do exame de DNA, que é a prova cabal. Que eu tenho um processo que a criança é a cara do pai, né? É cara, crachá, manchas aquelas manchas de pele. Assim, aquelas características mais peculiares que tu possa imaginar. O exame tá negativo, o juiz vai dizer que não é pai.
Então, o exame é sacralizado e feito de maneira banal, em muitos casos, que causa esse tipo de problema, né? E sem dúvida alguma vai consumindo o que é mais valioso em tudo isso, que é o tempo, né? Aí passa o tempo, fica situações assim, irreparáveis na vida das pessoas envolvidas, não é mesmo? Para só situar aqui o nosso ouvinte, Vanessa, para você que chegou agora, nós estamos recebendo então no nosso programa Faculdades em Foco, a Vanessa Pison, ela que é egressa do curso de Direito das Faculdades FEMA e que é então uma especialista nessa área. A gente está falando sobre o falso negativo em DNA de paternidade com relação então ao direito em defesa das vítimas, que é a área que a Vanessa está atuando, tem essa larga experiência e ela está compartilhando com a gente, então, essas informações. Vanessa, eu quero te deixar à vontade também para você falar sobre esses casos que estão, vamos dizer assim, até motivados pelo que já aconteceu, por essas informações, essa orientação jurídica que as famílias contam, as mulheres contam, né, contigo, né? Esses casos também, outros casos semelhantes a esse lá da Bahia, né? E aqui na nossa região, no nosso estado. Temos, além do caso da Bahia, casos comprovados. Eu tenho 3, né? Que são meus casos comprovados. Uhum. Tem um no Paraná, que o exame foi feito dentro do processo, entre avô e neta. E o resultado veio negativo, dizendo que a pessoa lá, o suposto avô, não era pai da criança. Sim, claro, o avô não é pai. Então foi feita uma análise como se fosse pai. Não é pai, é avô. É como se fosse, eles cruzaram, pegaram o material do como avô. Se fosse pai. Uhum. E analisou como se fosse pai. Uhum. Assim, mas assim, a responsabilidade, aqui entra um pouco também da questão de direito do consumidor. O laboratório tem essa responsabilidade técnica de clarear, de perguntar ali na hora. Uhum. Aí que caímos novamente na questão. Não temos um regramento. Os laboratórios não seguem regramento. Eu já vi coleta onde o pessoal do laboratório sequer colocou o número do processo ali no termo que vai para o laboratório analisar. Como é que eu vou fazer um exame judicial? Como é que eu vou ter segurança de um exame que sequer o número do processo estava ali, que sequer foi lacrado, que sequer foi assinado pelos participantes, que sequer foi permitido advogado adentrar na sala, sequer foi permitido as partes assinarem o lacre? Não tem controle de lacre, não tem cadeia de custódia. A realidade do DNA no Brasil é essa. E aí acontece essas coisas. Aí o laboratório vem e diz, não, mas pode errar. Daí pode errar. Cadê a segurança jurídica, né? Não temos. Sim. Aí tem outro caso em São Paulo também. Aí é só um papel. Não. Caso de Paraná, a menina teve que se mudar da cidade. Ali vai a adúltera. Aquela ali, a fulana que não sabe quem é o pai. Aí o pai tinha falecido. Uma tristeza de perder o pai da criança. Aí o avô só iria permitir o registro lá, se fizesse o DNA, e tudo bem, vamos fazer o DNA tranquilo, né? A mãe jamais se opôs, inclusive a mãe que procurou a Defensoria Pública. E aí acontece isso, 3 anos esperando. Aí o estado do Paraná não tem um laboratório credenciado. Nós tivemos que nomear um laboratório, tivemos que, né? Aí a gratuidade de justiça não cobre um exame entre avô e neta, porque é um exame muito mais caro, muito mais complexo. É uma reconstrução genética, não é um exame trio. Então, foi uma batalha. A criança, 3 anos sem alimentos, a mãe que se vire, a mãe se mudou de cidade. Então, é isso que o pessoal não está enxergando quando a gente batalha. É a vida dessas mulheres. É a violência sociogenética sofrida pelas mulheres e pelas crianças. Então, assim, essa neta hoje não tem mais vínculo com esse avô, porque esses 2 anos ficou aquela dúvida no ar. Então, perdeu-se o único vínculo paterno que tinha. Então, é um dano irreversível para a psicologia da criança, né? Para o psicológico, enfim, né? Sim. Para as próximas gerações, inclusive entrando na questão epigenética, isso vai refletir em quantas gerações toda essa questão. Outro caso de São Paulo, feito na gravidez. A mãe tinha certeza da paternidade. Aí vem o exame na gravidez e o laboratório está lá no site. Não, estou no 99,9% positivo e 100% se for negativo, de certeza eu te dou. Estampado no site. Bonito, né? E aí, exame negativo. Virou a vida da mãe de ponta cabeça, porque ela tinha certeza da paternidade. Aí a mãe acabou que, digamos, o marido da mãe, na época, assumiu a criança, enfim, registrou, deu uma confusão e a criança começou a crescer e começou a ficar cada vez mais parecida com o pai biológico. Aí,
essa minha cliente teve sorte que esse pai biológico Percebeu foi isso. legal e repetiu o exame. Depois que a criança havia nascido, positivo, a criança é a cara do pai. Aí vai pra questão daí essa outra briga. A indenizatória. O tribunal, o STJ, os tribunais em si. A DNA, a mulher passa por tudo isso. E o máximo que os tribunais estão chegando é 80 mil reais em dano moral. 80 mil reais pra tudo isso? No máximo. Quando não é 20 mil. Então, É baseado em que, Vanessa? Baseado no que a mãe passou, porque nós não temos uma legislação que regra esse dano moral. É de acordo com as provas que tu leva pro processo, né? Mas, assim, existe uma balização, porque tudo é enriquecido. Daí, assim, o laboratório faz isso, acontece tudo isso na vida das pessoas, se muda de cidade, fica mal falada, acaba com a honra da pessoa, acaba com o que é mais valioso na vida da pessoa, que é a honra, que é a tua integridade, que é o teu psicológico, que é o que é mais valioso, a tua saúde. A saúde, saúde mental. E aí, não, é enriquecimento ilícito, o tribunal diz. Mais de 80 mil é enriquecimento ilícito. Não, precisamos repensar isso. A sociedade precisa repensar. Isso que não é um problema da fulano, da beltrana. Isso que é um problema social. Vanessa, com relação ao exame de DNA, hoje os laboratórios, eles lucram bastante com isso, tem informação sobre o que é cobrado hoje por um exame de DNA e por que eles insistem assim, quem sabe, né, estão insistindo, quem sabe, em fazer esses testes sem esse regramento? Primeiramente que nós não temos um regramento, a gente precisa correr atrás. Existe um PL de 2009, agora não me vem o nome, mas existe um PL, uma proposta de projeto de lei que está há muito tempo andando, tramitando e não tá, né? Porque não é prioridade. Não é visto como prioridade. Não é visto como prioridade. Então, assim, por exemplo, vou pegar um exame de reconstrução genética. Vamos pegar um que eu lembro, assim, de cabeça, assim. Uma reconstrução genética. Teve um caso, né? Que, pra se ter uma noção, houve tu vai até qualquer laboratório, eu quero fazer um exame entre eu e meus supostos irmãos, fulano e seus supostos irmãos. O laboratório não te questiona se tem as mães presentes, se não tem. Simplesmente pega uma parte e pega a outra parte, sem saber de onde é que ambos vêm, e faz a reconstrução. R$1.200, R$1.300, né? Mas e aí? Aquela parte sabia de onde é que... Todos são filhos do mesmo pai, digamos assim? E aí quem me garante? Né? Quem me garante que aquele exame ele tá certo? Porque se um daqui não é filho do mesmo pai... Como é que eu vou comprovar? E se essa pessoa daí... Tem um caso que eu trabalho, que foi um caso de adoção à brasileira. A pessoa buscou a sua reconhecimento genético, né? Depois de muito tempo. O laboratório extrajudicial permitiu fazer a coleta tranquilamente, somente entre a parte e os 4 supostos irmãos. E aí? Quem me garante que aqueles supostos irmãos advêm do mesmo pai? Estava se buscando a paternidade. E não foi questionado se aquela pessoa tinha a certeza da maternidade. Tanto é que esse caso a gente fez até um exame de maternidade para ver. Porque às vezes acontece troca de bebês, né? Então quantas mães que entram em colapso mental porque aí vem um exame negativo e aí não, meu filho, eu vou trocar na maternidade. Daí fui estudar, a gente olha as decisões dos tribunais, os processos de indenizatória não são do segredo de justiça. Teve um caso que eu estava lendo semana passada que aconteceu acho que foi em São Paulo. Sim. O exame veio negativo pra mãe. Foi fazer pai, mãe e filho lá. E aí, não, tu é o pai, mas tu não é a mãe. A mulher entra em colapso, a mulher volta pro hospital. Como é que fica? Porque não tem o regramento, né? Então, assim, a sociedade precisa se atentar às pessoas. Eu quero deixar isso bem claro, assim, ó. Passar essa mensagem. Primeiramente, mulheres, filhos, existem muitos filhos por aí que não buscaram o seu direito ao reconhecimento genético. Quero deixar claro que o direito à identidade é um direito fundamental. É um direito que integra a personalidade. A pessoa precisa saber de onde vem para saber para onde vai. E muitos filhos deixam de procurar seus direitos por medo, por N questões. Mas é um direito da personalidade, é um direito fundamental, constitucional. Tem que ser buscado. Segundo, precisa ter, quem vai fazer esses exames, quem vai participar, precisa estar atento, principalmente as mulheres, né? Principalmente as mães. Elas têm a certeza da paternidade. Elas precisam
procurar... Eu digo assim... O ideal é levar assistente técnico. Aí vem outra briga. Essa é a minha terceira batalha. É a questão da coleta do assistente técnico. Muitos juízes não permitem a coleta. Muitas vezes o juiz permite a coleta e aí eu chego no laboratório, o laboratório não vai entrar. Sequer permite a entrada de advogado dentro da sala de coleta. Por que não? Se é uma produção de prova. Se o CPC me permite produzir prova que seja lícita. Não entra. Assistente técnico também não vai entrar. Com decisão judicial, eu já vivi, eu já presenciei assistente técnico não poder adentrar a sala sequer para olhar, tendo autorização para coletar, né? Porque nós não temos o regramento, então a gente pede no processo para que o assistente técnico também colete. E aí ele faz o exame dele e o juiz faz o dele lá do laboratório do juiz. E aí por que não poder o assistente técnico coletar? Em muitos casos. Se eu estou produzindo prova, se eu vou fazer... Eu uso o exemplo. Se eu vou fazer uma perícia de uma casa num divórcio e eu quero levar o meu corretor imobiliário para avaliar a casa, eu vou proibir o corretor de entrar dentro da casa? Se é a produção de prova? No DNA não pode. Por que no DNA não pode? Aí que tá a questão. Aí acontecem os erros, acontecem essas atrocidades na vida das pessoas e tá tudo certo. A sociedade precisa repensar. O judiciário precisa repensar. Os juízes precisam olhar para aquele negativo. Aquele negativo não é um pedaço de papel. Aquele negativo são vidas de pessoas. Eu sei de casos de mães que se suicidaram. Sim, de muito filhos. grave, né? É muito grave. Muito grave. Vanessa pisou então aqui com a gente no Faculdades em Foco, programa da Rádio Fema, semanal, às 11 da manhã. Todas as semanas a gente está aqui trazendo um conteúdo importante, né, de relevância, como esse que hoje a gente está tratando com quem entende do assunto. Vanessa, eu quero então assim que você, agora já 11 horas e 25 minutos, te falei, né, que aqui a hora passa voando, a gente não vê, quando vê já passou, e eu quero imensamente agradecer a tua participação, mas não vou te liberar sem antes ouvir de você um pouquinho, assim, um trechinho, como é que foi a tua passagem por aqui pelo nosso ambiente acadêmico, né, e quero também a tua opinião, principalmente aí, ó, para quem tá pensando em fazer uma graduação ou quem, por vezes, até pode achar que, talvez não é o momento e tal. Fala um pouquinho da tua experiência com a gente, até porque tu passou, egressa da FEU, mas tá sempre aqui, ou envolvida nas prestigiando, enfim, fazendo parte. Por favor, fica à vontade. Eu quero dizer que a minha formação acadêmica na FEMA foi extremamente essencial para tudo que eu trabalho hoje. Eu digo que eu não tive professores que ensinaram. Eu tive professores que inspiraram. Uau. Essa é a diferença. E até hoje eu, inclusive, tenho contato com vários desses professores. Professor Dr. Possebon, doutora Letícia, que são constantes nas minhas demandas aí. A gente troca ideia, a gente constrói. Então, a FEMA ainda é muito presente na minha vida, né? Até hoje, né? Então, a gente tem evento, eu tô aqui. E durante a vida acadêmica, me foi permitido há um grande incentivo, um grande diferencial da FEMA, essa formação humana e essa formação científica. Então, durante a graduação, eu escrevi muito. E esse escrever muito, esse pesquisar, esse incentivo à pesquisa é fundamental, é muito importante. A FEMA traz isso pra gente, traz esse lado humano, traz esse lado reflexivo. Então, eu pude publicar, eu pude participar de vários eventos. Então, expande o horizonte, abre a cabeça e, com certeza, te diferencia como profissional. Então, eu indico, né? Sou suspeita para falar, né? Sim. Mas se você quer ser, assim, se destacar, se você quer, na verdade, se inspirar, vem pra cá. Maravilha, maravilha. Obrigada pela participação. Vai voltar. Vou tentar aqui um horário na agenda dessa grande profissional pro Lá Vem Elas, que é o programa especial das mulheres todas as sextas-feiras, né? Eu já deixo aqui, formalizo o pedido, né? Já pedi, aceito já, então. E a gente, então, se encontra próximo, vamos agendar, ajustar a data aqui no Lá Vem Elas, mas hoje, então, Faculdades em Foco. Muito obrigada, tá, minha querida? Fica à vontade para colocar algo que eu não tenha perguntado, que é importante dizer, por favor. É contigo pra gente finalizar. Bom, agradeço o espaço e a mensagem que eu deixo para as pessoas é que busquem seus direitos e que façam
qualquer procedimento que forem fazer, principalmente com relação ao DNA, que busquem estar seguros e fazer uma prova dentro dos preceitos constitucionais, uma prova legal, uma prova, né, a busca pela verdade processual, ela requer muito cuidado, um olhar cuidadoso, né? E se existem mulheres aí, que eu tenho certeza que vão surgir mulheres que passaram por essa questão, que estão passando, ou filhos, busquem auxílio, porque vocês podem ser desacreditados pela sociedade, mas não é bem assim. Nós temos uma questão aí bem pertinente e é muito importante que as pessoas busquem a verdade e não deixar... Porque muitas pessoas, por medo, deixam por isso mesmo, né? Não vão atrás. Deixa a vida Então, a mensagem levar. que eu deixo é: busquem seus direitos. Teu contato nas redes sociais ou um canal que as pessoas possam tirar dúvidas contigo que tu tiver à disposição. Vanessa Pinzon, advocacia. .advocacia. É isso aí, gente. Olha, obrigada você que está com a gente pelas redes sociais. A gente vai se despedindo aqui. Então, vamos dar um tchauzinho aqui, Vanessa? Vamos. Aqui, um tchauzinho pro nosso registro nas redes sociais da nossa